que é incompatibilidade, interação, posologia. Esses conceitos farmacológicos vocês vão precisar, vão ser exigidos de vocês, tá? Então, tanto os conceitos da farmacocinética, que não falei aqui ainda, como da farmacodinâmica. Vamos ver aqui, ó. Dá uma lida nesses conceitos. Importante. Deixa eu ver aqui. Ó, que legal. Alguns... Janela terapêutica, o que é, né? Ó, isso tudo tá aqui. Ó, dá uma lida. Coisas importantes também. Lembrar sempre, tá? Inclusive caiu numa questão. Quem fez o simulado aqui? Na primeira. Fez, né? Caiu uma questão no simulado de farmacocinética e farmacodinâmica, né? Falando que a farmacodinâmica, até comentei. Ah, sim, não são iguais não. Ah, tá. Mas enfim, caiu conceitos de farmacodinâmica. Falando dos processos onde é analisado o mecanismo de ação e efeitos biológicos, farmacocinética ou farmacodinâmica? Os mecanismos, quando se estuda os mecanismos de ação, tá? De um fármaco, de um medicamento, os seus efeitos biológicos, eu estou falando de farmacocinética ou de farmacodinâmica? Farmacocinética. Quem acha que é cinética? Quem acha que é dinâmica? Quem não acha nada? Farmacodinâmica, gente. Eu errei essa questão. Farmacodinâmica sempre vai estar relacionado a isso aqui, ó. Efeitos bioquímicos, efeitos biológicos. Aqui está parecendo que é daqui, mas não é não. É daqui. E o que é mecanismo de ação? Uma coisa que sempre confundem na farmacologia. Mecanismo de ação e efeito. Ah, qual é o mecanismo do benzodiazepínico? Aí começa a colocar uma opção de efeitos do benzodiazepínico. Mecanismo de ação é o local de ação, é o sítio de receptor. Qual receptor que, por exemplo, um benzodiazepínico usa? Eu poderia fazer essa pergunta assim, mas eu poderia fazer uma pergunta assim: qual o mecanismo de ação utilizado pelos benzodiazepínicos? Aí você tem que saber de receptores. Quais os mecanismos de ação que qualquer medicamento pode fazer? São 4 tipos. Receptor tipo proteína G, canal iônico, enzimas e intracelular. Isso é mecanismo de ação. A farmacodinâmica é justamente isso. O local de ligação do medicamento, tá? O sítio é o receptor. E os efeitos biológicos. E a farmacocinética? Então, o medicamento, a farmacodinâmica é o que o medicamento faz com o nosso organismo. Tá? Então, é efeito biológico, efeito terapêutico, efeito adverso. Não confundam isso. E a farmacocinética estuda o quê? Vamos lá, galera, porque a prova vai ser aberta e fechada. Pode errar, vamos botar, pode olhar o caderno. Oi? Acabei de falar. Um camisa. Tá o contrário do que o corpo faz com a droga. Exatamente, atenção. Então, o que o corpo faz quando a gente administra o medicamento? Ele primeiro precisa ser liberado, né? Depois ele precisa ser absorvido, né? Quando você toma, ele tem que liberar. Aí ele é absorvido, ele é depois o quê? Depois. Metabolizada. Exatamente. Então, farmacocinética, ela não está diretamente, ela está indiretamente ligada aos efeitos, mas diretamente ela está ligada o que o nosso organismo vai fazer com o medicamento, né? Então, lembrem-se que quando eu falo dessas etapas aqui, eu estou falando o que o meu corpo está fazendo com o medicamento. Quando eu falo de efeitos biológicos, eu estou falando o que o medicamento está fazendo com
o meu corpo. Então, tenho sempre muita clareza dessas questões. E, certamente, na AV2, porque isso é muito questão de concurso, sempre exige. Vai falar de efeitos, vai botar algum um textinho, uma questão lá com um casinho clínico simples, falando de efeitos, e aí pedindo conceitos, ou para você marcar se é cinética, se é dinâmica. E se eu falar, por exemplo, de agonismo e antagonismo? Conceitos. O que é uma droga agonista? O antagonista não se liga? E faz o quê? O agonista é justamente aquela... Vocês falaram certo. Imagina que isso é um receptor. O agonista se liga. Esse agonista pode ser um fármaco ou pode ser um neurotransmissor, né? Que a gente viu no sistema nervoso central. Oxi. É azul ou vermelho? Já? Tá na hora não? Não tá. Falei que hoje a gente vai fazer revisão. A gente tá fazendo... Né? Tá perdendo já. O agonista, tá aqui, é todo medicamento, no caso, né, que a gente está estudando de fármacos, que quando se liga ao receptor, produz uma resposta. Tá? O antagonista é aquele que se liga ao receptor, ocupa o sítio do receptor, vou botar um A aqui, e faz o quê? Tem efeito? Ele não faz nada. Ele não tem ação. Ele não tem efeito. A função dele é ocupar o sítio de alguma droga agonista. Voltando para cá, lembrar componentes de uma formulação farmacêutica. O princípio ativo, o que é coadjuvante, os tipos de coadjuvante e corretivo. Qualquer medicamento, ele tem esses componentes, tá? Apagar a luz aqui, né? Vendo que essa primeira parte da introdução são todos os princípios conceituais que a gente falou que a farmacologia está baseada. Então, esses que eu elenquei aqui, é importante vocês saberem a função de cada um deles. Forma, vias de administração, certamente também é assunto que cai, né? Nós temos várias vias de administração, e o que define a gente escolher uma via e não a outra? O que me faz escolher um tratamento tópico e um tratamento oral, um sublingual? A via de administração é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Primeiro, a ação que eu quero desse medicamento, se é uma ação local, se é uma ação sistêmica, se é uma ação de longa duração, se é uma ação de curta duração, se esse medicamento eu vou precisar tomar apenas uma dose e depois de muito tempo outra. A primeira coisa primeiro critério que a gente tem que pensar quando vai fazer a escolha de uma via de administração é o tipo de ação que eu desejo, tá? Então, o tempo da ação, e aí a gente vê qual é a melhor forma farmacêutica. O que é a forma farmacêutica? É como o medicamento vai se apresentar para a gente. Vai ser líquido, né? Se vai ser pó, se vai ser cápsula, se vai ser comprimido. Então, todos esses critérios ajudam a gente a escolher as vias de administração. E o que pode
vantagens e desvantagens. Qual a vantagem da VO, da sublingual, da retal, da inalatória? Pense nessas vias, tá? E o que? Acho que esse foi. Ainda é mais via. Agora, vamos abrir nas aulas para a gente lembrar. Como a gente falou das vias, e um dos critérios que a gente escolhe a via de administração é a ação, que é o efeito que eu quero desse medicamento, eu vou ter que entender o que pode alterar, por exemplo, esse medicamento depois de administrado, o que no meu corpo pode alterar o medicamento. Então, quando a gente fala de farmacocinética, a gente não fala o que o nosso organismo está fazendo com o medicamento? Ok. O meu organismo é igual ao seu? Não. Nós temos organismos individuais, de maneira que a ação do medicamento em mim pode ter um efeito e em você ou em outra pessoa, ou em uma criança, outro efeito. O que está sendo considerado? O organismo. Tá? Então, quando a gente leva em consideração o organismo do paciente, eu tenho que entender o que naquele organismo do paciente ou de qualquer outra pessoa, tá, pode estar interferindo nas etapas da farmacocinética. Então, lembrando o que são as etapas da farmacocinética, a gente já falou dos conceitos, lembrando o que pode no nosso organismo atrapalhar, ou qual característica do medicamento pode favorecer ou desfavorecer uma absorção. Afinidade com o quê? Lipofílico, lipofilicidade. Mas se eu pensar na eliminação, a gente pensa ao contrário. Então, quais são as características de um organismo e do medicamento para alterar a absorção? Qual outra critério, outra sugestão que pode alterar a absorção? A ingestão de alimentos. Se é um alimento via oral, né, aí você tem que explicar. Se for via oral, porque se for via tópica não tem problema. Sempre nas questões abertas, contem a história do começo. Assim, ela sabe a resposta, ela entendeu a resposta como você também tinha entendido. Há alimentos, mas se ela não explicar qual é a via que interfere na absorção, não está completamente certo, né? Senão sou eu que vou estar fazendo a prova, respondendo por vocês. Então, na hora da prova, fiquem tranquilos, gente. Eu dando o dente da frente, a prova está tranquila, tá? Controle o sistema nervoso, que eu acho a única coisa que pode derrubar é o sistema nervoso, a ansiedade. Então, chegou na hora da prova, respira, acalma o coração e faça uma parte, né? Estudando as dicas que eu estou dando aí. Então, na hora de responder uma questão aberta, nesse caso, assim, um fator que altera a absorção de uma via de administração oral, esse paciente está com alimentos ou sem alimentos, né? Lembra que a gente viu que tem medicamento que precisa estar alimentado, né? Aqueles antirretrovirais para HIV, o paciente precisa estar alimentado. Então, a interferência aí vai ser positiva. Nem sempre os alimentos vão trazer uma interferência negativa. Então, a absorção tem alguns fatores. Todo mundo sabe os conceitos da absorção? O que é absorção? Quando que o medicamento pode ser considerado absorvido? Quando cai na corrente sanguínea. Tá. Essa absorção, né, pode ter vários caminhos, as barreiras. Eu quero ver aqui, ó, absorção oral, tá vendo? Aqui pode ter envolvimento com alimentos. Biodisponibilidade.
O que é e o que pode interferir a biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? Ativa. É o percentual da droga ativa depois que ela foi metabolizada, depois que ela foi absorvida, depois que foi distribuída e o que sobrou do princípio ativo. Essa é a biodisponibilidade. E o que sobrou, ele precisa também estar ativo. Então, o que pode alterar a concentração desse medicamento? O que pode alterar a concentração ativa desse medicamento? Poderia fazer a mesma pergunta usando outras palavras. Quais são os fatores que podem alterar a biodisponibilidade? Se você compra medicação, tipo o similar, não passa. Se você tomar, não vai ter o mesmo efeito que o médico quer, no caso. Estou falando de concentração de droga, estou falando de biodisponibilidade. Biodisponibilidade, eu não estou falando de efeito. Biodisponibilidade, eu estou falando de concentração da droga ativa no organismo. O que pode alterar a concentração da droga ativa no organismo? Dose, concentração, o quê? Barreira. Que barreira? Sempre isso aí. Vai trazendo, vem as palavras e vai concluindo a questão aberta. Tecido adiposo, que dificulta na absorção. Na absorção não, na distribuição. Na distribuição. Isso, na distribuição. Pode realmente alterar a biodisponibilidade. O efeito número de disponíveis, né? Se o medicamento faz efeito de primeira passagem do fígado, né? Se ele é metabolizado, se é um fígado hepático, ele vai ter bem menos concentração, talvez, de princípio ativo no final da biotransformação do que, às vezes, uma pessoa com fígado normal. Então, os efeitos de primeira passagem são esses conhecimentos que vocês precisam interligar. Se sabe o conceito, o que é absorção, o que é distribuição, é só parar um pouquinho e pensar como que a droga, quando eu tomo, pode se perder dentro do meu organismo. Vocês já falaram algumas coisas aí. Então, sempre eu vou estar tentando relacionar fatores, né, situações que podem alterar ou favorecer, tá, a farmacocinética ou a farmacodinâmica. Então, isso tudo pode alterar também a biodisponibilidade, né? Se meu estômago está cheio, o medicamento, a posologia dele diz que precisa tomar 1 hora antes das refeições. Esqueci, tomei logo após eu ter me alimentado. Eu posso estar alterando a biodisponibilidade desse medicamento, porque até ele começar a ser absorvido, até ele poder ser metabolizado e fazer o efeito, eu posso estar alterando. Então, pense sempre nessas situações. É uma lida, fatores que influenciam aqui a velocidade da absorção, o que favorece ser mais rápido ou mais lento, tá? Nada. Esses fatores. Agora, fatores associados ao organismo e fatores associados ao fármaco. O organismo é o que vocês falaram, a maior parte aí, né? A superfície, por isso que no intestino ele é um dos maiores órgãos de absorção. A absorção pode acontecer também em outros órgãos, mas principalmente no intestino por conta da superfície dele. Aí a gente falou da questão dos medicamentos. Também, às vezes tem uma área super extensa ali do intestino, só que o medicamento tem uma baixa lipossolubilidade. Então,
O fator que está alterando a absorção vem do fármaco, não do organismo. Mas ambos são fatores que alteram. Então, vocês podem citar fatores relacionados ao fármaco, que interferem na absorção, e fatores do próprio organismo. Aqui que influencia não a velocidade, o tempo de absorção, e sim a própria absorção, tá? A área, a circulação, a forma, uma forma de medicamento líquido. Ele tem bem mais rapidez e mais fácil de ser absorvido e metabolizado do que o comprimido. Então, aqui são aqueles exemplos que a gente deu, exemplos de medicamento, ó, o retroviral que precisa, para ter bom efeito, precisa estar saciado. Posologia, quando é que o medicamento tem efeito, qual é a faixa, o que é faixa terapêutica, tá? Lembra desses gráficos? Expliquem, tá? Façam o resumo lá. Quem tem dúvida? Oi? Antes de ouvir isso, não. Explica isso, às alguém. Isso aqui é índice terapêutico, não, é dosagem terapêutica. Quando uma dose, a gente considera como uma dose terapêutica. Quando a gente considera uma dose tóxica, uma dose que não faz efeito, ou então uma dosagem que precisa ser muito forte no início e depois ficar mais fraca. Então, são as janelas terapêuticas que os medicamentos podem ter. Então, a janela terapêutica é essa aqui, ó, em azul. Todas essas faixas em azul, tá? E aqui, ó, é a tomada. Posologia, como é que você toma o teu medicamento? Por que é importante obedecer a posologia em relação à tomada de medicamento? Porque aquele tempo que está sendo sugerido, indicado ali na bula, vai favorecer o medicamento ficar dentro da faixa terapêutica. Então, ele toma a primeira dose, não necessariamente ele atinge a faixa terapêutica, não é? Precisa ainda de mais uma dose, essa dose aqui, ó, mas só, ó, tomou a primeira, não chegou na faixa terapêutica, passou o tempo, o organismo começa a eliminar. Quando eles têm determinada dosagem, você toma de novo, aí sobe. Já entrou na faixa terapêutica, mas não chegou no ápice. Aí depois, a segunda tomada, a mesma coisa, vai caindo. Só que na segunda tomada, a gente perde menos medicamento do que na primeira. Então, quando eu tomo a terceira medicação, ele já vai para mais. O efeito é maior, né? Porque eu ainda tenho maior biodisponibilidade do medicamento, fração ativa ainda. E depois, eu obedecendo o horário, eu mantenho todo o medicamento na dose terapêutica. Por isso que é importante saber e obedecer o início do tratamento, né? Se a gente erra no início, até o medicamento entrar na faixa terapêutica, você já perdeu aí 2, 3 comprimidos. Se você errar no tempo. Quando a gente erra e o medicamento já está na faixa terapêutica, você sente menos a diminuição do efeito, porque você já tem uma concentração, uma biodisponibilidade bem maior na tua corrente sanguínea. Então, as faixas terapêuticas é a faixa que eu espero que o medicamento faça efeito. Aqui a dosagem tóxica, o que você entende? É dose acima da faixa terapêutica, não é? Vamos tentar colocar, você pensou correto, mas vamos botar a terminologia farmacêutica. Farmacêutica não, farmacológica. Como é que